Olá pessoal, um excelente dia a todos vocês. Trago para vocês aqui hoje informações a respeito do andamento da proposta da reforma tributária. Na última semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a união de esforços da Câmara, do Senado e do governo para que a reforma tributária seja aprovada e assim o país possa retomar com o crescimento econômico. Maia afirmou isso durante a reunião da comissão especial que trata sobre o tema. Para o presidente da Câmara, só a reforma tributária tem condições de gerar um aumento da atividade econômica de forma sustentável. Segundo ele, mesmo com a aprovação de reformas importantes do passado, como a trabalhista e a previdenciária, nenhuma delas foi capaz de gerar o crescimento econômico esperado. Para ele, o sistema tributário brasileiro continua emperrando esse crescimento. Diante desse cenário, Maia então ressaltou que eles não querem aprovar uma reforma da Câmara, mas sim aprovar a reforma do Congresso junto com o governo federal. Para isso, então, ele espera que o presidente da República encaminhe a proposta do governo o quanto antes. Vou colocar o trecho que o Maia fala sobre a reforma tributária aqui para vocês, ok? Mas antes, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui. Agora, vamos ver o que o Rodrigo Maia falou sobre a reforma tributária. Eu fico muito feliz de estarmos retomando esse trabalho, né, hoje, com todas as dificuldades desse sistema remoto. A gente sabe que não é simples. Mas eu fico pensando, né, todos os dias, como é que o Brasil vai sair dessa crise. Fico ouvindo, ontem fizemos uma reunião, anteontem, né, convidei um grupo de deputados, com o Armínio, com a Ana Carla, com a Ana Paula, que foi secretária do Tesouro. Ontem eu tive uma reunião com o economista Cláudio Adilson, da MCM, de vez em quando converso com o Bernardo Api, converso com o André Lara Rezende, tive reuniões no passado com o Pastore, com o Pércio Arida, com muitos economistas. Ontem conversei com o ministro Paulo Guedes e eu fico pensando, Alexis, quais são os caminhos para um país com a nossa realidade fiscal, né, a nossa realidade de dívida, né, quais são os caminhos para o Brasil, né, olhar o cenário pós-pandemia, com um número muito grande de desempregados, né, com um aumento da pobreza, da extrema pobreza no nosso país. Milhares de empresas estão fechando as suas portas e não vão ter condição de reabri-las. E dentro da nossa realidade, porque nós temos que trabalhar com a nossa realidade. Às vezes eu vejo muitos falando, e eu também, sobre qual é o melhor programa, o melhor caminho pós-auxílio emergencial. E nós não podemos esquecer que nós aprovamos, sobre a liderança dos deputados e das deputadas, uma emenda constitucional da guerra que isola muitas leis e dá muita flexibilidade para o governo ampliar gastos no curto prazo. Mas a partir de 1º de janeiro a nossa realidade é outra. Nós voltamos à nossa realidade de março desse ano, do ano passado, onde nós temos um Estado, um orçamento que é consumido quase todo, ou é consumido todo, porque nós temos um déficit, por despesas obrigatórias. Pouco espaço para investimento. Não podemos esquecer que nós temos uma emenda aprovada por esse Parlamento, pela Câmara e pelo Senado, a PEC do teto de gastos, que também é um limitador, né, da ampliação de gasto público a partir do próximo ano. Né? Nós não temos espaço para ampliar em 50, 60 bilhões o gasto público federal no próximo ano, mesmo que a gente tenha receitas. Mesmo que a gente tenha receita, a gente não tem espaço pela emenda constitucional do teto de gastos, e eu não vejo espaço majoritário de mudança dessa emenda, e eu faço parte daqueles que entendem que não há ainda nenhuma condição de revisitarmos o debate do limite de gasto do governo federal.
até porque os entes federados já tiram muito dinheiro da sociedade e não devolvem na qualidade que a sociedade espera. Eu acho que esse é um grande debate, que não é aqui, mas é um grande debate. Não redução de salário de servidores, não corte de benefícios, mas uma grande reforma administrativa que trate da qualidade do gasto público. Ninguém olha a palavra produtividade como uma palavra importante para o serviço público. E acho que a gente tem que fazer uma reforma que caminhe para isso, que valorize o servidor público, que produziu melhor, que atendeu melhor, que prestou o melhor serviço para o cidadão, né? Porque nós não vamos ter espaço para aumentar o tamanho do Estado brasileiro. Eu acho que ninguém pensa assim. Nós temos um Estado que representa 40% das nossas riquezas, porque a carga tributária é 33, 34, mais o déficit, nós vamos chegar perto de 40, né? Esse ano, talvez mais. Então, nós temos grandes desafios e nós temos que pensar os caminhos para passar por esse momento, para aquilo que nós vamos herdar dessa pandemia, caminhos que se adequem à nossa realidade. A nossa realidade não é igual à do Chile, não é igual à do Peru, não é igual à dos Estados Unidos, não é igual à da Grã-Bretanha. A nossa é outra realidade, né? Então nós temos que compreender que a melhoria do ambiente de negócio para o setor privado se faz urgente e necessária, né? É pelo crescimento, né, da nossa economia, por uma maior segurança jurídica para o setor privado, por um sistema tributário simplificado, né, é o caminho para que o Brasil possa recuperar o mais rápido possível esses milhões de empregos que fomos perder, que já estamos perdendo e ainda vamos perder ao longo dos próximos meses. É o único caminho para a gente poder garantir condições para que muitos brasileiros que estão na formalidade possam voltar para o mercado formal, possam ter a sua carteira de trabalho, né? O único caminho que nós temos, e acho essa reforma aqui a reforma mais importante de todas elas, que eu fico pensando, Silvio, nós fizemos em 2016 a reforma trabalhista, nós mudamos o subsídio do BNDES, nós retomamos os leilões do pré-sal. No ano passado nós fizemos uma reforma previdenciária forte, dura. E em todos esses momentos nós tínhamos expectativa que a economia brasileira fosse crescer 3%, 4%. Não cresceu e não iria crescer esse ano, mesmo antes da pandemia, nem 2%. Né? Esse é um dado muito importante, porque essa crise nos tirou, né, essa perspectiva de analisar por que, depois de uma reforma da Previdência, que todos tinham expectativa, que junto com o teto de gasto, controlasse a nossa relação dívida-PIB, nós poderíamos crescer muito e nós iríamos crescer esse ano menos de 2%. Agora, com a pandemia, é uma situação atípica. Por quê? Eu estou convencido que o sistema tributário brasileiro, né, é um sistema tributário, sem dizer de todas as injustiças, o sistema sobre bens e serviços, ele segura o crescimento da nossa economia. Porque ele gera, como eu disse, muito litígio tributário. Nós temos mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais de litígio tributário no Supremo Tribunal Federal, né, e nós temos um sistema complexo que, em muitos casos, encarece muito, né, a administração tributária de muitas empresas no nosso país. Outro dia eu tive com um embaixador americano e ele me dizia isso também. Para as empresas americanas, nós entendemos que a reforma tributária brasileira vai ampliar muito os investimentos dessas empresas no Brasil. Então eu estou muito feliz de estar retomando esse debate. Claro que no momento que a gente tem pouco para estar feliz, com tantas vidas perdidas, né? Com tantos empregos perdidos, com tantas pessoas sem renda, mas esse debate me deixa feliz porque eu acho que é o caminho mais importante para que o Brasil possa retomar o caminho do crescimento econômico de forma sustentável, com taxas maiores. Lembrando que o Brasil hoje, para nossa
para a nossa segurança, nós felizmente não temos, nós temos basicamente uma dívida interna e não temos dívida externa, né, no setor público. E isso significa que são os brasileiros, claro, todos nós, que temos que pagar pelo aumento da dívida gerado pela pandemia. E a forma menos traumática para que todos nós passemos por esses próximos anos é que a economia brasileira possa crescer. Com a economia crescendo e com uma dívida, né, com títulos emitidos com taxas de juros mais baixas, o brasileiro vai sentir menos os efeitos desse grande aumento de dívida que o governo brasileiro fez e fez de forma necessária. Então nós temos muitos aspectos nessa reforma que são fundamentais para o futuro do país. Ontem conversei com o presidente Davi, pedi a ele para refletir na importância que a gente possa retomar o debate da comissão mista. Nós não queremos aprovar a reforma da Câmara, nós queremos aprovar a reforma do Congresso Nacional, junto com o governo federal, né? Espero que o ministro Paulo Guedes, que o presidente Bolsonaro encaminhe a proposta do governo o mais rápido possível. Nós estamos prontos para agregar no nosso debate, para que todos possam participar, né? Todos que estão no parlamento, os partidos de esquerda, os partidos de centro-direita, de centro, toda a sociedade precisa participar desse debate e o governo também. Então quero mais uma vez agradecer a cada um dos membros dessa comissão, agradecer ao presidente Hildo, ao relator, a cada um de vocês, com a certeza que esse debate aqui, por mais difícil que seja, não é simples mudar o sistema tributário, a gente sabe, mas a previdenciária também. Foram 20 anos para a gente conseguir escrever na Constituição a idade mínima. Nós viemos de muitos governos que tentaram, mas nós fizemos. Nós fizemos porque essa casa acreditou. E se nós acreditarmos, nós faremos a reforma tributária que o Brasil precisa, que muitas vezes, né, Hildo, não conhece, porque nem sabe os impostos que pagam dentro dos produtos que consome. Então, quero desejar mais uma vez sorte, torcer para que o Senado venha junto conosco. Aqui não é uma questão de forçar, de pressionar. A nossa pressão não é nossa. A pressão é da sociedade em relação ao parlamento, porque a sociedade precisa do governo e do parlamento soluções para que a partir do segundo semestre, mas principalmente do próximo ano, nós tenhamos as condições para o Brasil voltar a crescer, para o Brasil voltar a gerar emprego, principalmente emprego formal, de carteira assinada, né? Nós sabemos que os empregos, né, estão sendo perdidos e esse é o melhor caminho. Então quero agradecer, deixando claro que a realidade brasileira, como eu disse, não é a realidade de outros países. Quando a gente pensa que pode ter uma receita nova para criar uma despesa nova, o teto de gasto nos limita. A nossa relação dívida-PIB nos limita, né? E a insegurança jurídica que os nossos sistema tributário gera também nos limita e toda a sua complexidade. Então, muito obrigado pela confiança de todos e vamos avançar nesse debate, vamos avançar em outros debates, mas eu tenho certeza que esse aqui, eu estou até com um estudo aqui da MCM, do professor Cláudio Adisso, que mostra que o PIB potencial nos próximos 12, 14 anos é um crescimento de 20%. Então, acho que a reforma tributária por si só, a PEC 45, somada à PEC 110, a proposta do governo, elas têm a condição de nos gerar um aumento de crescimento que tenho certeza que será fundamental para o futuro do nosso país. Muito obrigado a todos e um bom dia.